Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre Longlegs, Vínculo Mortal, filme de terror altamente esperado, altíssimas expectativas para esse aqui. Filme de serial killer que se passa ali no começo dos anos 90. A gente tem o FBI perseguindo um assassino que dá inclusive nome ao filme. Ele mesmo se intitula Longlegs. Um caso que se estende por muitos e muitos anos, insolucionável, como alguns agentes dizem. Afinal de contas, o assassino não deixa vestígios, com exceção de uma carta que ele mesmo escreve, que ele mesmo assina Longlegs e com símbolos bizarros, altamente inspirado no assassino do Zodíaco da vida real. Nas palavras do próprio diretor e roteirista Osgood Perkins. Ele não tem uma filmografia muito vasta, mas aí nos seus filmes a gente tem clássicos contemporâneos do terror, como um dos meus favoritos, A Enviada do Mal, e também o Maria e João, Conto das Bruxas. Dessa vez ele vai por um caminho um tanto quanto mais de vida real, diria assim. Esse filme passa um realismo, uma veracidade que acaba pesando porque é um filme quase que 100% de ambientação. E quando eu digo isso, eu quero dizer que o mal, o maligno, é algo que prevalece nesse filme desde a cena 1, na inserção do quadro mais fechado, intimista. Isso gera, até certo ponto subliminar, um peso que vai sendo acumulado, algo desconfortável. Se você repara no perímetro e na profundidade, você provavelmente vai acabar vendo algo que você não gostaria, algo que vai marcar. Muito tem se falado sobre Silêncio dos Inocentes, Seven e Longlegs, que são esses marcos hollywoodianos de filmes de assassino em série. Eu não acho que seja exagero, porque as primeiras impressões, o filme demorou para chegar aqui nos cinemas brasileiros. O impacto foi sendo grande, o boca a boca foi sendo grande, e goste você ou não, vai acabar comentando caso você tenha interesse por esse tipo de filme. O diferencial é que ele vai por uma linha um tanto quanto religiosa, um tanto quanto sobrenatural, ele fica nessa tangência. É um filme altamente sugestionável nesse aspecto, porque o Longlegs, vivido pelo Nicolas Cage, que na minha opinião vive o grande momento da sua carreira, entregando papéis muito memoráveis. Ele é famoso por ser um cara excêntrico, mas ele mergulhou de cabeça no experimentalismo. Você pega a filmografia recente do cara, é difícil pontuar um filme só, e o terror tem sido muito presente na carreira do Nicolas Cage. Em contrapartida, ele mesmo disse que esse foi o primeiro e único serial killer que ele vai interpretar na carreira. Ele sabe que foi impactante, e foi mesmo, quase irreconhecível, mas a gente pega recente, A Cor que Caiu do Espaço, o Ghostland, Rainfield, Ligação Sombria, Depois do Apocalipse e o meu favorito de todos, que é o Mandy, dá pra ter uma ideia de onde ele tá se metendo. E esse aqui, de novo, volto pro lance da divulgação. Se você ainda não viu o que é o Nicolas Cage como Longlegs, que ótimo, porque quando ele aparece no filme, a própria Maika Monroe, que é a protagonista, tem essa história aí de que ela ficou tão impactada quando viu o Nicolas Cage em cena pela primeira vez, que ela não conseguiu filmar. Ela precisou de um tempo. Se gerou algo místico, algo até certo ponto folclórico, que isso o filme vende também. Quem que é essa figura que nunca ninguém soube, que nunca ninguém encontrou uma pista que seja a respeito do Longlegs? Então quando ele aparece, quando a gente tem a figura em cena, é muito marcante, é excepcionalmente marcante. Então existe esse criminoso, é um caso que eventualmente ressurge, então é um caso frio, como dizem, né? O próprio policial, o Blair Underwood, que ele vive o agente Carter, ele acaba colocando a Maika Monroe, que ela vive a agente Lee Harker, no caso, porque meio que de um minuto pro outro, quando o assassino volta a atacar, ela se mostra uma agente com uma perspicácia acentuada. Ela tem ali um dom quase que sobrenatural, depois de ser feito testes e tal, e ela comprovar isso em campo. Ela tá atrás de informações a respeito, e ela diz: o assassino tá aqui e algo acontece. Numa cena inicial bastante chocante. E ela passa a se envolver muito com esse caso. A Maika Monroe também é uma atriz experiente no terror. Na minha opinião, ela elenca um dos grandes filmes de terror recentes, que é Corrente do Mal. Mas ela tem aí no seu currículo uma vasta gama de filmes, inclusive O Hóspede, inclusive Observador, mais recente, que eu acho um bom filme de terror. E ela é uma personagem muito difícil, assim. Ela não tem traquejo social, ela não sabe se portar com pessoas, não sabe lidar com pessoas, mas ela é muito dedicada e ela tem uma relação forte com a mãe, que é altamente religiosa, e nas ligações que ela faz, a mãe sempre cobra as orações. Então é um filme que tange esse religioso, esse maligno é uma presença constante, mãos dadas a esse religioso, afinal de contas,
Longlegs desde muito tempo está associado à seita satânica, ao satanismo, e quando a agente Lee se embrenha no caso, ela vai desvendando e trazendo pistas e trazendo informações que o FBI não tinha. Não à toa que ela está envolvida nisso, não à toa que ela se envolve nisso. Até que ponto é deliberado, até que ponto o próprio Longlegs pensou isso muito tempo antes. Então existe a parte racional no filme, mas também existe a parte de outro plano, que eu acho que torna esse filme especial e que difere ele ao mesmo tempo, e aí cria uma dicotomia que gera o paralelismo com Silêncios Inocentes e o Seven, que são dois grandes marcos do cinema hollywoodiano de filmes de investigação, filmes de terror, suspense e policial. Então é um emaranhado de coisas que compõem o Longlegs Vínculo Mortal. A figura mística do próprio assassino, as cenas de crime, o quanto o filme sabe ser gráfico no momento exato para impactar e aquela imagem fica na mente. Toda essa associação religiosa, associação à data de nascimento, as pistas que unem os casos, os pais que matam as próprias famílias e se suicidam, como se alguém tivesse convencido esses pais a fazerem isso. O que tem a ver essas cartas? Qual que é a ligação dessas cartas? O que quer dizer essas mensagens? Qual que é a relação específica da agente Lee? E aí, amarrado à fotografia, à trilha sonora, essa coisa noventista do filme, que a gente não tem grandes traquitanas tecnológicas para colaborar e ajudar o FBI no caso, ou os próprios agentes em momentos mais tensos de terror. Então é um filme de construção, né? É um filme que sabe ambientalizar, sabe filmar, sabe sugestionar, sabe incitar a sua curiosidade para ir além do que está no primeiro plano. E se você se aprofundar um pouco mais, você vai ter um filme que vai ficar em você por bastante tempo. É um filme essencialmente sobre a presença do mal, enraizado no cotidiano, destruidor de famílias, destruidor de lares, destruidor de vidas humanas. E quais são as suas justificativas? Quais são os caminhos trilhados pelo outro lado na tentativa de frear o avanço desse mal, interromper esse mal pela raiz, digamos assim. A minha problemática com o filme é que, em determinado ponto, ele excede nas explicações. Eu particularmente tenho um problema com isso, com essa ultra exposição. Eu acho que filme de terror, ele deveria trazer mais perguntas do que respostas. Eu acho muito mais interessante o que você consegue construir, montar, compartilhar, debater, do que propriamente o filme expor isso por A mais B. Infelizmente, em determinado ponto ele vai para esse caminho, mas eu também consigo entender. Mas o Osgood Perkins, ele se mostra um grande mestre do terror contemporâneo, na minha opinião. Não à toa, ele é filho do Anthony Perkins, ninguém mais, ninguém menos que Norman Bates, no clássico de 1960, Psicose, do Alfred Hitchcock, que eu particularmente gosto também das continuações de Psicose, mas isso é um outro assunto. Mas o Osgood Perkins, ele é esse cara que eu espero que ele se mantenha no terror. Na verdade, a gente sabe que ele vai filmar mais um ano que vem, The Monkey, parceria com o James Wan, história do Stephen King. Então a gente vai ter provavelmente mais um grande filme de terror assinado pelo Osgood Perkins. Então eu incito que você vá assistir, ter opinião própria sobre Longlegs. E se você gostar e não conhece os outros filmes do Os Perkins, dá uma olhadinha na Enviada do Mal, que tem conexões com esse filme no que tange religiosidade, e o Maria e João, que é uma subversão completa da história de João e Maria, colocando a Maria em primeiro plano, responsável pelo João, vivendo uma vida miserável, uma bruxa altamente assustadora. É um baita filme. E o Longlegs, ele se prova um dos grandes exponenciais do terror nesse ano de 2024, tem nos apresentado grandes filmes de terror. E é bom sempre lembrar que se você vai além de Hollywood no que tange assassino em série, você vai cair em grandes filmes de terror, tipo, por exemplo, Eu Vi o Diabo, do Kim Jong-un, O Caçador, do Na Hong-jin. Coreia do Sul é campeã nesse aspecto. Eu acho que o Eu Vi o Diabo é uma das figuras mais malignas que eu já vi no filme de terror. Tem A Cura, do Kiyoshi Kurosawa, que é um dos meus diretores favoritos. Ele vai num caminho muito distinto do que a gente está acostumado. O Bar Luva Dourada é um outro grande exemplar. Filme pesadíssimo de terror. Mas é isso aí, assistiu Longlegs? Vai assistir? Vamos conversar aqui sobre essa nova empreitada de Nicolas Cage no terror, Osgood Perkins e Maika Monroe. É isso aí, valeu, beijo, tchau.